CNPTEL, de matemática, e a Paula vai começar a conversa com vocês. Bom, vocês são... Esse é o grupo 1 ou 2, Theo, que eu não lembro? Esse é o grupo 2. Esse é o grupo 2, né? Então, a semana passada, nós demos início a essa formação, né, com o grupo 1 em matemática e o grupo 2 ficou com língua portuguesa na quarta-feira. Então, sempre vai ser dessa forma. Semana que vem, na outra semana, nós daremos formação para o grupo 1 e depois para o grupo 2, certo? Para hoje, nós temos algumas demandas, inclusive retomar um pouco no que foi abordado a semana passada, né, com o grupo 1. Então, nós iremos começar sempre com uma retomada, alguns detalhes sobre a formação também do Centro de Mídias, certo? E sempre será dessa forma. As nossas formações, elas são interativas, eu e Theo, a gente vai sempre se completando, tá? Eu estou na diretoria de ensino, o Theo está em casa, e geralmente eu caio no meio do percurso. Eu estou aqui firme e forte com a minha internet roteada, porque o Wi-Fi também resolveu desistir da minha pessoa. Mas nós vamos dar continuidade a essa formação, e aí, no decorrer, nós vamos conversando com vocês, certo? Pode compartilhar a tela para mim, por favor, Theo? Claro, Chico. Apareceu? Ainda não. Agora está indo. Bom, como eu já disse para vocês, essa é uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento da nossa área, que é matemática. Esse material do Aprender Sempre, tanto nos anos finais como no ensino médio, em matemática, ele está sendo abordado com estratégias investigativas. Até quando a gente observa as referências bibliográficas, tem a abordagem do professor Ponte, que ele também trabalha as investigações matemáticas. Bom, nós disponibilizamos o material, né? Nós temos um drive que vocês têm acesso, ou até mesmo pelo QR Code. Acesso ao material do Aprender Sempre, de recuperação e aprofundamento. Eu também coloquei aqui no chat, tá bom, gente? Para quem não conseguir fazer a leitura do QR Code, conseguir acesso a todo o material que a gente colocar aqui, todo o material do Aprender Sempre. Então, o material de hoje, umas 3 horas, que é mais ou menos quando a internet permite que a gente consiga finalizar a gravação, aí a gente já disponibiliza na pasta chamada Escolas Estratégicas. E todo o material de língua portuguesa está lá, todo o material de matemática está lá, para a utilização de vocês. Sim, um outro detalhe, esse material ele será entregue nas escolas, né, e todos teremos acesso a ele impresso. Por enquanto ainda não chegou, tá bom? Bom, a pauta de hoje, o que nós vamos trabalhar nesse encontro, né, de 90 minutos? A nossa pauta é trazer a apresentação dos roteiros, dos objetivos do nosso encontro. Nós vamos fazer uma retomada nos objetivos da transmissão de etapa e na transmissão de ano-série, que foi promovido pelo Centro de Mídias, e a pauta escola, que é essa que eu e Theo vamos desenvolver, é uma pauta que vai trabalhar o desenvolver e finalizando desse material do Aprender Sempre. Bom, o objetivo da transmissão de etapa, que foi lá pelo Centro de Mídias, foi refletir sobre os aspectos conceituais do ensino e da aprendizagem dos conjuntos numéricos, e aí nós tivemos também o desenvolvimento da geometria no ensino na aprendizagem de geometria, a visualização, né, e aprofundar o estudo da equação polinomial no primeiro grau, e discutir as resoluções de problemas de contagem. Isso foi abordado na transmissão de etapa, nos primeiros 45 minutos. Tudo bem? No segundo tempo, que foi a transmissão de anos finais, cada ano foi abordado uma habilidade, e aí eles discutiram, né? Eu acompanhei a terceira série do ensino médio, e o Theo acompanhou a segunda série. Bom, no sexto ano, a ideia era aprofundar
as discussões sobre as operações com números naturais. Bom, no 7º também foi aprofundar as discussões sobre a localização na reta numérica. O 8º, identificar diferentes recursos didáticos na exploração de existência de triângulos, né? Eu cheguei a ver um pedacinho, também trouxe as diferentes formas de abordar os teoremas. E no 9º ano, eu vi que abordaram bastante assuntos sobre GeoGebra e a forma de reconhecer as frações como parte toda e consciente. O ensino médio, a ideia era explorar o conteúdo, né, abordando as sequências didáticas. Na primeira série foram as aplicações das equações polinomiais. Segunda série, os diferentes registros, representação, números racionais e suas equivalências. E na terceira série, que foi o que eu assisti mais tempo, foi a representação em árvore e a resolução de problemas. E aí o professor... Você está me ouvindo? Tô. Eu só... Desculpa te interromper, Paulo. Só para reafirmar, né, que quem ainda estiver em dúvida onde é feita essa transmissão, são naquelas janelinhas laranjas que estão normalmente lá embaixo no centro de mídia, ou pelo aplicativo, ou pelo computador. Então, você tem que, desde o começo, escolher uma série. Aí a transmissão de etapa, ela é, no primeiro momento, igual do 6º ao 9º e igual da primeira à terceira série. E depois, sim, é dividido por ano e série. Se vocês, por exemplo, eu assisti o da 2ª série, mas eu tenho primeira série também, não consegui acompanhar. Tudo isso fica salvo no canal do YouTube do Centro de Mídia. Então, você digita lá no YouTube, CMSP, Formação de Professores, está separado lá por dia e por ano. Então, vocês conseguem acesso se vocês tiverem interesse em ver de alguma outra série ano, certo? Inclusive, eu acabei de confirmar lá, de 15 dias atrás está todo o material lá. Provavelmente, entre amanhã e segunda, já estará o material de hoje também disponibilizado para vocês, tá? Bom, da segunda série o Theo acompanhou, né? Nós estávamos até conversando sobre isso. E na terceira série foi eu que acompanhei. E aborda bastante a ideia de árvore de distribuição. Bom, é uma ideia bem visual na matemática, né? E eu achei bem interessante, porém eu achei muito rápido. Né? Inclusive, essas foram algumas reclamações do chat, e assim, pela rapidez que foi abordado a ideia de árvore de distribuição. Eu acho interessante por conta da visualização em matemática, mas nós precisamos aprofundar um pouco mais, né? Mas nós vamos, no decorrer, a gente vai trazendo algumas coisas, e a gente agora vai falar sobre a nossa pauta de hoje. A ideia da pauta da escola é que a gente possa promover reflexão sobre esse material que vai ser abordado, tá? E principalmente com relação a esse caderno do professor, e a gente subsidiar esse trabalho pedagógico que vai ser realizado na escola. Bom, gente, se está escrito pauta da escola, por que vocês foram convidados a participar conosco dessa TPC, né? A gente já conversou sobre isso 15 dias atrás com outro grupo. Acredito que os PCs que estão aqui já devem ter conversado com vocês também. Mas o que aconteceu foi uma escolha feita pela Secretaria de Educação de algumas escolas por diretoria de ensino. Para quê? Para que a gente consiga perceber quais os problemas específicos dessas escolas. Então, foram chamadas de escolas estratégicas, são escolas que têm uma grande quantidade de alunos abaixo do básico, segundo a proficiência do SARESP 2019, certo? Aí até alguns PCs falam, isso é um castigo. Nós não enxergamos assim, como castigo, nós enxergamos que são escolas que estão com maior apoio da diretoria de ensino. Porque quando vocês não estão conosco, vocês estão com os PCs de vocês. Mas o que a gente quer com essa TPC, que aí nós convidamos hoje aqui, estamos com 8 escolas, é para quê? Para a gente ouvir vocês também. Então, vai ter os momentos que a gente vai pedir que vocês respondam no chat, conversem com a gente. É para isso que estamos aqui. Para entender pontualmente quais as dificuldades e necessidades das escolas de vocês. Tudo bem? Bom, então, Paula, quer retomar?
Não, pode seguir. Então, retomando um pouco a pauta de 15 dias atrás, que foi dada pelos PCs de vocês, né? Então, assim, para começo de conversa, vou retomar rapidamente como está sendo feita a divisão de ATPC agora. Então, nós temos semana A e semana B. Na semana A, os PCs, os professores facilitadores e demais professores que demonstrem interesse estão convidados a participar na segunda-feira, 8h30, de uma formação no Centro de Mídia sobre recuperação e aprofundamento. Então, a semana A foi a semana passada e será na semana que vem. É sempre assim, gente. Semana A, semana B, semana A, semana B, rotativo. Então, na semana A, as pautas são da escola, não é falado sobre recuperação dentro da escola. Na semana B, que é essa semana que estamos terminando de ATPC hoje, aí nós fazemos essa retomada de recuperação dentro da escola. Os professores, então, de todos os componentes são convidados a discutir recuperação e aprofundamento na escola, certo? E aí, matemática e língua portuguesa é separado do restante. Então, se na semana A, matemática está acostumada a fazer a TPC com ciências, com química, física, biologia, na semana B não vai acontecer isso. Os professores de matemática terão uma conversa um pouco diferente. O professor dos outros componentes permanece no centro de mídia durante as 4 ATPCs finais. E matemática é convidado uma vez por mês, né, a estar conosco. E na semana, depois de 15 dias, a estar com o PC discutindo recuperação e aprofundamento. Então, 15 dias atrás, foi a primeira vez que isso aconteceu e vocês estavam com os PCs de vocês. O que foi pedido foi a mesma coisa que nós passamos para o grupo 1, por exemplo, certo? Então, as pautas sempre serão as mesmas, as pautas já vêm prontas da EFAP, vocês também têm acesso a isso, se vocês entrarem no ambiente AVA, lá da EFAP, e as pautas estão prontas, claro que, por exemplo, eu e a Paula sentamos e vimos o que acreditávamos ser melhor passar para vocês, e fizemos algumas adaptações e escolhas, assim como os PCs podem fazer isso. Mas, de um modo geral, a Paula já bem disse no começo, estamos tratando em matemática sobre investigação matemática. Então, qual foi... Semana retrasada, a gente teve 2 textos para ler. Primeiro texto, método do aquário, fishball. Certo? O que esse método nos trouxe? Nos trouxe a discussão sobre metodologias ativas e nos trouxe a discussão sobre esse método especificamente, que é um método onde 3 alunos são convidados a ficar no meio da sala e os demais debatem sobre como foi feita aquela resolução, o que acrescentar, o que melhorar. A discussão pode ter sido encaminhada, por exemplo, para se isso é utilizável ou não num ambiente remoto como estamos, ou se isso é pensando apenas no presencial. Uma coisa também que eu vi que é dúvida de alguns professores ali, eu acompanhei a da 2ª série, mas eu tentei dar uma zapeada aí nos outros canais de formação. E eu percebi que muitos professores ainda estão com dúvida do tipo... Quando eu vou começar a usar o aprender sempre? O aprender sempre foi pensado para ser utilizado presencialmente. Por isso tem lá, divida em grupos, faça anotações na lousa. Ele foi pensado para ser no presencial com grupos reduzidos, assim como será, né, se de fato retornarmos no ensino médio em outubro e para as demais séries em novembro. Então, esse material foi pensado para ser trabalhado online. Se nós não presencial. Se nós não voltarmos para o presencial em outubro, aí provavelmente virá um outro comunicado, ou ainda faremos nossas adequações para esse material. Então, não é porque é um material que me pede para trabalhar em grupo, que fala mantenha um distanciamento e coloque seus alunos em um círculo, que eu não posso utilizar essas perguntas, por exemplo, por um Meet, por um Zoom, que eu sei que vocês estão trabalhando e muito bem com os alunos de vocês. Claro, com aqueles que têm acesso. Isso também foi pensado para um aluno que tenha ficado esses 6 meses sem acesso
conosco, sem conversar com o professor, sem conseguir pegar uma atividade impressa, interagir no centro de mídia, assistir uma aula, nem que seja pela TV com o centro de mídias, certo, gente? Mas adequações podem ser feitas. Aqui nós estamos fazendo o quê? Apresentando o material para vocês, que eu espero que vocês já tenham tido acesso previamente também. O segundo texto é o que nós vamos utilizar hoje como base para as discussões, que ele fala sobre a relevância da pergunta do professor. Então, o que o texto lá falou? Aqui estão algumas pontuações. Então, qual a relevância? Motivar o estudante, ter feedback sobre aprendizagens anteriores, provocar a realização de ações, provocar efeitos positivos na participação, promover atitude intelectual menos passiva, então essa interação, detectar dificuldades de aprendizagem, você pergunta, o aluno pergunta, e aí você vê onde está o buraco. Avaliar a quantidade e a qualidade do conhecimento, centrar a atenção e orientar na sistematização da informação. Bom, ainda na nossa retomada, então, nós trouxemos para vocês um pouco do que passamos para o grupo 1. Aqui nós trouxemos uma atividade do 6º ano, certo? Do Aprender Sempre. E o que a gente quer mostrar para vocês? A forma como isso é organizado. Então, de que forma o material começa? Ele começa falando sobre a organização da turma. Desculpa que tem gente pedindo para entrar aqui ainda. Então, ele começa com a organização da turma. Então, com os protocolos de higiene e distanciamento, de vida em grupos, respeitando o limite, respeitando o distanciamento. Depois, qual é o material necessário? E aí aqui coloca o caderno do estudante impresso, porque como a Paula também já disse, o Aprender Sempre virá impresso, tanto para o aluno como para o professor. Depois, tem o iniciando, que é onde o professor coloca o objetivo da aula para o aluno. Então, pensando numa aula presencial, ele vai até o canto da lousa e coloca os objetivos da aula de hoje são esses. Por quê? A gente vai ver que no finalizando é pedido que a gente retome esses objetivos. Gente, o Aprender Sempre é um manualzinho. Então, eu já faço tudo isso. Que bom. Quem não faz, vamos repensar. E aí, depois disso, vem o desenvolvendo, que é onde a gente começa a nossa conversa hoje. Então, temos alguns passos na estrutura desse material, certo? Apresenta-se o objetivo, organização da turma, material necessário, iniciando, e hoje, isso nós tratamos semana retrasada. Hoje nós falaremos sobre desenvolvendo e finalizando, certo? Bom, gente, então aqui, o que colocamos como exemplos do desenvolvendo para vocês? Nós trouxemos 3 exemplos e o que a gente quer ressaltar é o tipo de verbo que tem em cada desenvolvendo. Então, por exemplo, no primeiro desenvolvendo, entregue o caderno, proponha uma discussão sobre as notícias apresentadas. Certo? Isso lá do 7º ano. Na terceira série, pergunte aos estudantes o significado do diagrama em árvore. E no 6º ano, solicite que leiam e realizem as atividades. Então, são esses 3 tipos de desenvolvendo que a gente vai encontrar na sequência de atividade 1. Certo, gente? Lembrando que o caderno é mais extenso. A gente hoje está finalizando a sequência 1. Então, são esses os verbos que tem. Então, ele pede uma discussão, pede que pergunte o significado, ou pede que simplesmente resolva. Então, em cada uma, é uma ação que é pedida do professor, assim como do aluno. Tá. Trouxemos para vocês também um exemplo do desenvolvendo como está lá no 7º ano, aulas 1 e 2, atividade 1, do caderno do aluno. Então, eu vou ler com vocês para que a gente consiga fazer algumas discussões, tudo bem?
Então, gente, eu inclusive peço desculpas se vocês tiverem com o celular, eu não sei se fica muito visível. No computador eu sei que está bem nítido. Se estiverem no celular, vocês podem entrar e pegar o material do 7º ano. Tudo bem? Então, 7º ano, aulas 1 e 2. Leia o texto. Gelli, Imenes, Jabuco e Leles contam como o número negativo surgiu. O surgimento dos números negativos contou com algumas necessidades dentro do dia a dia das pessoas e muitos não entendem ou não conhecem por completo o uso desses números. Como os autores Imenes, Jabuco e Leles apontam, muitas pessoas pensam que o zero é o menor número que existe. Mas existem outros números menores que zero, que você já deve ter visto por aí. Para explicar o surgimento dos números negativos, complementando a ideia do zero não ser o menor número, o autor Gelli comenta que o desenvolvimento da matemática sempre esteve ligado diretamente ao comércio, já que os comerciantes saíam em longas expedições marítimas em busca de mercadorias, e quando retornavam para suas terras, as mercadorias eram vendidas, obtendo lucros. Ele ainda explica que no cotidiano desses comerciantes, os cálculos eram feitos de forma rápida e com precisão, utilizando sinais negativos e positivos, e que essa solução de cálculo encontrada pelos comerciantes agradou aos matemáticos, que passaram a utilizá-la nas mais diversas soluções. Assim, os números positivos e negativos passaram a indicar as direções de quantidades, como a falta, negativo, e o excesso, positivo. A evolução no uso dos números negativos ocorreu um pouco mais tarde, com uma das descobertas do matemático Thomas Harriot, as quais só foram publicadas 10 anos após sua morte, em 1621. Essa descoberta foi a notação usada para substituir as palavras maiores e menores, utilizando símbolos. Ela possibilitou a criação de novas regras que permitiram cálculos com números e sinais, relacionando-os na reta numérica, dando origem à definição dos números opostos. E a proposta é, agora que você conhece um pouco mais da história do surgimento dos números inteiros, responda. Você já ouviu falar em números menores que zero? E quais? Em sua opinião, os números inteiros, tanto os positivos como os negativos, estão presentes no cotidiano? Onde e em quais situações? Bom, primeira coisa que quero que vocês prestem atenção aqui, antes de eu jogar essa pergunta para vocês, percebam, quem ainda não folheou o material, que aqui a gente não tem uma resposta pronta. Esse material joga pro aluno. Ele deixa a maioria das respostas em aberto. Então, é essa a importância das perguntas. Como a gente, como vocês discutiram lá com os PCs, a gente discutiu sobre a importância das perguntas em sala de aula. Certo? E aí, vamos lá. Como instigar uma busca que daria suporte a estas questões? Quem quer conversar com a gente? Deixa eu permitir o povo entrar aqui. Sueli, eu estudei com você. Tá com a câmera aberta, tudo bom, Sueli? Paula, quer complementar alguma coisa? Não, só queria fazer uma observação que esse grupo é mais calado do que o outro. Verdade, eles ainda estão com medo da gente. Já que ninguém fala, que vai ter que falar é a gente, né? A importância dessas perguntas. Bora lá, já falei muito. Não. É interessante ler esse material que foi disponibilizado, tanto do método do fishbowl, né? Porque a gente não fica restrito a apenas um método. Mas no outro encontro que nós tivemos, os professores trouxeram algumas metodologias que eles utilizam em sala de aula. Metodologias essas que, além desse método do fishbowl, ele traz outras situações que também dá para debater com o aluno, argumentar. E uma das observações que a gente viu no chat, nas formações, foi que geralmente em matemática a gente não discute, né? É certo ou errado.
E a ideia de trazer as perguntas para a matemática, nesse método, né, utilizando as investigações matemáticas, é que o aluno, a gente escute como foi que ele realizou essa conta, qual é o argumento dele, como é que ele está se justificando, porque geralmente quando a gente pensa numa situação, problema, nem todos os alunos resolvem da mesma forma, né? Às vezes a gente chega em situações em que 3 alunos tiveram caminhos diferentes. Então, a ideia desse material, a ideia do Aprender Sempre, é instigar esse aluno para que a gente compreenda qual que é o caminho que ele está fazendo. E esse caminho que ele está fazendo, o que ele está acrescentando, o que ele está trabalhando de argumento, de conjecturas, como é que ele justifica essa resposta dele? É simplesmente sim ou não? Então, quando a gente traz as perguntas apenas como sim ou não, a gente acaba restringindo, né? E acaba não escutando como ele chegou a esse resultado. Porque, às vezes, essa ideia, o caminho dele, nós precisamos valorizar. O caminho que ele resolveu essas situações, problemas. Por isso que o material, ele é voltado às investigações matemáticas. A ideia do instigar o aluno, perguntar. Os materiais suportes que foram disponibilizados, eles também trabalham essa ideia do instigar, das perguntas abertas, estruturadoras, de verificação, porque nós precisamos valorizar esse argumento, porque por esse argumento a gente começa a refletir sobre essas diferentes formas de resolver as situações, problemas. Bom, gente, então, o que o texto nos traz são 3 tipos de perguntas, né? Vocês devem ter percebido isso lendo o texto. E elas hoje vão ser bem discutidas em vários momentos. Então, quando a gente pergunta quais perguntas fazer para instigar, e aí a gente tem que pensar se são perguntas estruturadoras, abertas ou de verificação, mais de umas 3. Vocês vão perceber que essas perguntas não são desconexas. A gente pode trabalhar mais de uma pergunta para atingir o mesmo objetivo. Então, quando a gente pensa, né, que perguntas eu devo fazer para instigar o meu aluno? Ela pode ser uma pergunta estruturadora. Então, o que é uma pergunta estruturadora? É aquela pergunta que faz com que você perceba o que o aluno já conseguiu e o que ele precisa para conseguir conectar a nova habilidade. Então, são perguntas do tipo: alguém respondeu de outro modo? Quem obteve a mesma resposta, mas por um caminho diferente? O que você acha disso que o fulano falou? Então, perguntas estruturadoras, por exemplo, são muito utilizadas no método do aquário. Ou ainda, eu conversei isso com o grupo 1, a gente faz bastante pergunta estruturadora, e inclusive uma adaptação do método fishball, eu acho que vocês vão lembrar quando eu der esse exemplo. Em matemática, eu já vi muito isso. Você fala para o aluno assim: quem respondeu isso aqui? Aí levanta, sei lá, 5 levantam a mão. Você fala assim: como que você fez? Ah, eu fiz assim, assim, assado. Como você fez? Nossa, eu cheguei na mesma resposta, mas eu fiz diferente. Você fala: vamos 3 na lousa, então. Aposto que vocês já fizeram isso pelo menos uma vez na vida. Então, vão na lousa. Aí resolve. Você fala assim: tá, todo mundo chegou na mesma resposta. Tá, todos os modos estão certos? Alguém errou alguma coisa no meio? O aluno fala: ah, aquele ali, ó, passou pro outro lado errado. Beleza? É uma coisa que a gente pode discutir. Então, e nisso a gente está propondo algumas perguntas estruturadoras, né? Como que você me explica isso? Você explica diferente? Você explica igual? Agora, quando a gente pensa lá em perguntas abertas, então, na pergunta aberta, uma coisa que o texto traz que eu achei muito interessante é que nem o professor precisa ter a resposta para aquela pergunta. Então, o aluno trouxe uma resolução. Aí você fala: tá, beleza, você pulou alguns passos aqui. E se acontecesse isso? Então, por exemplo, na equação, ele fez de um jeito que ele cancelou x e ele descobriu que 4 era igual a 3. Né? Aluno adora fazer isso, cortou tudo. Mas e se acontecer isso? Pode sumir x da conta? Aí quando você vai lá para o primeiro ensino médio,
para o terceiro ensino médio, você já começa a falar para ele assim, tá, se o X sumiu é porque é uma equação como, né? Então, a gente consegue dar essas perguntas abertas para o aluno, que às vezes nem a gente tem a resposta, é para a gente instigando mesmo e fazendo o aluno pensar no que ele não tinha planejado. E a gente também pode ter as perguntas de verificação, que aí é, como você concluiu isso? Por que você pensou assim? Você consegue descrever isso para mim? Gente, aluno acha que matemática não precisa escrever, né? Às vezes até a gente acha que matemática não precisa escrever. Vou aproveitar que a Sueli está aqui e que ela estudou no IF comigo. Às vezes a gente vai para a faculdade, né, Sueli, achando que matemática é só fazer conta. Aí a gente chega lá com o César, com o Nelson. Gente, ó, eu falo Nelson até arregala os olhos aqui. E aí a gente percebe que não é assim. Matemática a gente precisa descrever, a gente precisa conseguir provar as coisas. E às vezes, por mais que nós façamos isso para a gente não pede que o aluno faça. Isso é um erro nosso. Então, quando a gente coloca aqui perguntas de verificação, o aluno ele sabe o que é uma verificação? Ou ele só sabe até o quinto aninho o que é uma prova real? Que eu já peguei aluno do nono que eu falei assim, você sabe verificar isso? E ele não sabia o que era. Né? Então, são coisas que a gente precisa acostumar o aluno. A gente precisa acostumar o aluno com boas perguntas, para ele ir forçando o raciocínio dele. Senão ele acha que matemática é receita de bolo. Certo? Então, agora, como perguntar para fazer pensar durante uma atividade? Ó, eu gostaria que vocês começassem a responder agora, mas essa pergunta também está no nosso formulário lá no final. E aí, se vocês não começarem a pensar agora, no final, vocês vão ter que pensar do mesmo jeito. Certo? Gente, a Maria Luziene está falando que está falhando e que o som está baixo. Isso é um problema da internet dela ou da minha internet? Alguém pode me responder, por favor? Para mim tá normal. Tá normal, Guarel? Tá normal. Tá. Então, professora, ela mesma já colocou que vai tentar sair e voltar, então, por favor, tenta fazer isso, professora. E aí, gente? Como perguntar para fazer pensar? Eu tô fazendo uma pergunta que tá fazendo vocês pensarem? Esse material promove instiga em vocês um pensamento, uma pergunta? Porque nós precisamos ouvi-los. Eu acho que eu enchi muito o saco da Sueli, ela saiu da reunião. Não, gente? Ninguém? Ela voltou. Ela voltou. Então, gente, como que a gente pode favorecer o aprender a pensar? Uma resposta que esse material nos propõe é criando condições para que o estudante possa fazer matemática. Então, como que o estudante faz matemática? Nem sempre é calculando. Certo, gente? Faz parte da matemática calcular? Claro. Mas o que mais esse estudante pode fazer? Então, a gente pode observar, analisar, estabelecer conexões, conjecturar. Por exemplo, ano passado, né, eu, a Paula, o Evaristo ainda estava conosco na equipe. Quem participou das OTs lá na diretoria de ensino, a gente, para trabalhar com os números racionais, nós propusemos que fossem feitas medições nas rampas da diretoria de ensino.
E alguns de vocês, inclusive, fizeram medições de rampas nas escolas, depois nos mandaram vídeo, fizeram projetos de acessibilidade na escola. Então, isso é o quê? Isso é uma utilização da matemática. Então, o que a gente percebeu? A gente observou que existiam algumas rampas na diretoria de ensino que podiam ou não estar dentro das normas para a construção de rampas. Então, a gente pode investigar isso? Podemos. E aí, com isso, a gente despertou que alguns alunos começaram a pensar em soluções para os problemas das escolas. Então, por exemplo, a professora do Suinco, que conversou com a gente, ela falou assim, aqui a gente tem um problema, porque a gente tem aluno cadeirante e a escola não tem rampa. Ela precisaria de um elevador, ela precisaria de... Entendeu? Então, a gente pode propor que o aluno crie novas estratégias. Ah, mas isso está fugindo da matemática? Não, porque o importante é que a gente favoreça o aprender a pensar. Certo? Então, a gente já usou o quê? Instigar, e agora estamos no aprender a pensar. Coisas bem profundas, né, gente? Então, o aluno ele precisa ter a base matemática de conceitos para ele conseguir isso. Ah, mas o meu aluno tem muita dificuldade em matemática, ele não tem a base. Então, por isso que nós vamos pensar em uma recuperação que desenvolva a base. Uma escola minha de acompanhamento... Oi, Evaristo, eu vou desligar seu áudio, porque tá com barulho de alguma coisa batendo. Então, uma escola minha de acompanhamento, os professores falaram assim, gente, mas do ensino médio, não veio com nenhuma habilidade do ensino médio, o aprender sempre do ensino médio está com habilidades muito básicas. Meus alunos já estão fazendo probabilidade no segundo ensino médio, como eu vou voltar tudo com eles? Vamos lá. Faremos a recuperação para aquele aluno que necessita. Gente, vocês conhecem os alunos de vocês, certo? Eu não conheço os alunos de vocês, infelizmente, eu queria, mas nossa diretoria tem 82 escolas, né? Isso se torna impossível. Então, quem conhece os alunos de vocês são vocês. Esse material, como eu disse no começo, foi feito para aquele aluno que passou 6 meses sem contato com a escola, certo? Pensa, se de 1 ou 2 meses de férias o aluno mal lembra como escreve o nome, nós vamos ter um trabalho muito árduo de recuperação. E é para isso que nós estamos conversando. Conversando mais ou menos, né? Vocês não querem conversar comigo ainda. É para isso que nós estamos nos formando. Porque assim como nós estamos passando isso para vocês, eu e a Paula também estudamos, estamos sendo formados. Certo? E aí, colocamos aqui que fazer matemática está ligado a certos modos de pensar, que requerem aprendizagem e seu uso com constância é necessário para que se torne um hábito. Então, aquilo que a gente está acostumado a falar para o aluno. O aluno, quanto mais passivo em matemática, principalmente, menos ele aprende. Porque você está lá paradinho, olhando, e você fala, tá, entendi. Quando você vai fazer, você não entendeu nada. Isso é comigo, com certeza é com a maioria de vocês, e com certeza vai ser com os alunos. Certo? Então, por isso esse trabalho em grupo, por isso essa recuperação articulada com as perguntas. Para o aluno ser o mais participativo possível. Aqui também temos alguns hábitos de pensamento, né? Então, como a gente ir treinando isso? Separando um pouco dos verbos lá que a gente deixou para fazer matemática, né? Então, alguns hábitos. Observar, detectar e descrever a descoberta feita. No grupo 1, um exemplo que eu dei foi assim, quando eu comecei a lecionar, eu comecei numa escola particular, onde eu me formei, e era o 8º ano, no 3º bimestre, eles estavam vendo fatoração. E aí,
um professor elaborava a avaliação e outro aplicava. Então, eu só fui aplicar, não fui eu que elaborei a avaliação. A primeira pergunta foi: o que é fatoração? A nota máxima foi 9, porque os alunos que sabiam fatorar responderam da 2 para baixo. E aí eu percebi um erro meu, porque eu não tinha discutido com os meus alunos o que era fatorar. E isso me fez também, claro, crescer. Foi a primeira turma que eu peguei. Eu tenho certeza que vocês vão me perdoar, porque eu tenho certeza que já fizeram muita merda com a primeira turma também. Então, eu percebi que era um erro meu. Eu não tinha discutido com eles o que era fatorar. Eles sabiam transformar um número em multiplicação, mas eles não tinham essa conexão de descrever o que eles estavam fazendo. Certo, gente? Então isso é muito importante. Por que o aluno está fazendo aquilo? Aí quando o aluno pergunta pra gente, por que eu estou vendo isso? Para passar no vestibular. Ou, porque se você for ser tal... Uma coisa tão específica que o aluno fala, não vou. E pronto, já não quer mais prestar atenção. Também para visualizar, certo? Então, eu e a Paula, por exemplo, nós somos bem visuais. Por isso que nossos slides a gente tenta colocar figuras, quadros. Como esses slides vêm prontos, é um pouco difícil a gente conseguir. Mas os nossos, da Paula sempre tem seta. A gente fica zoando que se o slide não tiver seta, não é dela. Porque é essa questão visual. Às vezes, se vocês me perguntarem alguma coisa, eu vou saber que está no cantinho superior direito do caderno tal. Entendeu? E o aluno também precisa visualizar o que está acontecendo. Procurar por regularidades, gente, acho que isso eu nem preciso explanar aqui para vocês, né? O que é da matemática se não procurar regularidades? Né? Como que a gente cria sequências, PGPA, equações, sem procurar funções, sem procurar por regularidades. E por último, validar e justificar, que eu já falei lá um pouco nas perguntas, né? Então, a gente está pedindo para o nosso aluno fazer a verificação daquilo? Ele está conseguindo olhar e corrigir por si só? Ou ele está escorado no professor? E quando ele não tiver professor, como que ele faz agora, né? Que ele não tem acesso ao professor como ele tinha. Como que ele faz? A gente auxiliou ou atrapalhou? Theo. Oi. Eu acho que a gente também tem que destacar, né? Quando a gente olha para esse slide do desenvolvendo, nesse material do Aprender Sempre, ele não aborda, mas acaba fazendo sentido, porque a gente está fazendo aquela leitura do livro da Mentalidades Matemáticas. Então, a importância que tem dentro da matemática de a gente ser visual, né? A importância de não apenas ter a conta pela conta, a resolução pela resolução, mas qual o motivo, qual é o argumento que você tem para a sua escolha, né? Promover essa reflexão no aluno, promover essa reflexão por meio da visualização, por meio da observação, que ele discuta o que ele está pensando, porque por meio dessa discussão, você pode encontrar outros fatores, e até a gente vai caminhar agora pro finalizando, né? A gente pode promover um novo assunto. E aí você sai de uma situação, que é isso que o livro da Mentalidades Matemáticas aborda bastante com a gente. A gente sai de uma situação e já potencializa uma outra, né? Valorizando, geralmente, o visual, que é muito importante porque o aluno, a gente tem que compreender que é difícil estudar. Às vezes a gente passa uma vida inteira para compreender como estudar. Um exemplo bem simples é a leitura. Às vezes a pessoa lê por ler, e às vezes ela lê porque gosta, e às vezes ela precisa ler algo que goste, né? Eu, como professora de matemática, alguns meus amigos do Braille estão aí, dificilmente eu lia quando estava em sala de aula. Mas, muito depois, eu sempre gostei muito de histórias de guerra. Então, eu sou muito envolvida com história e comecei a ler livros que traziam histórias de guerra. Então, eu não compreendo, eu não leio assuntos que são voltados à literatura.
aquilo não me fascina, mas a leitura de guerra, ela me fascina. Então, eu preciso, dentro da matemática, o que me fascina dentro da matemática? O visual. Então, o visual é esse que eu vou potencializar, né? Essa investigação, essa argumentação, eu vou potencializar aquela situação que eu tenho ali, que está aparente. Hoje, no nosso material do Aprender Sempre, é o que? É instigar, que essa é a nossa proposta com vocês. Embora que a gente não está conseguindo não, que vocês não estão falando nada. Ou vocês estão com fome ou vocês não querem conversar com a gente. Gente, eu até coloquei aqui no chat também, leiam Joe Boller, que é a referência, né, de mentalidades matemáticas que a Paula está falando. Eu e ela estamos lendo, ela até me xinga que eu sou um pouco mais vagaroso, assim, para ler. Gente, ela come livro, eu não consigo, calma, um dia eu cresço igual ela. Mas, realmente, Joe Boller é uma discussão muito gostosa de se fazer sobre reflexões em sala de aula. São livros fáceis de ler, inclusive. A gente está acostumado com livro, né, que a gente tem que ficar procurando sinônimo, é uma coisa maçante. Quem pôde participar do nosso curso também, nosso curso online sobre letramento matemático, falamos sobre investigação matemática, tem muita referência da Boller, né? Então, leiam, é bem interessante. Então, para fazer pensar novamente esses 3 pontos, né? A pergunta deve ser estruturadora, aberta ou de verificação. E aí eu gostaria que vocês realmente pensassem nisso. Porque em que momento a gente deve utilizar cada pergunta? O que a gente quer é que vocês comecem a repensar o que vocês perguntam para os alunos, em que ponto se encontra, tá? O último exemplo que nós trouxemos para vocês do Desenvolvendo, então agora a gente está na 2ª série do ensino médio, aula 8. Percebam aqui o quê? A gente está falando de reta numérica, então a gente poderia aplicar essa atividade no Fundamental 2? Claro que sim, né? A partir do 7º ano ali, às vezes com algumas adaptações, mas poderíamos aplicar. Por que é na 2ª série? Como eu disse, porque estamos pensando em uma recuperação. Então, observe as posições dos números irracionais x e y, e podemos afirmar que os valores aproximados para x e y são quais? Gente, aqui nós temos uma pergunta bem direta, né? Ele vai olhar, vai saber quanto vale mais ou menos raiz de 7, quanto vale π, quanto vale mais ou menos raiz de 10, quanto vale mais ou menos raiz de 2. Mais e menos para que lado vai, e pronto. Como que eu consigo fazer boas perguntas em uma questão tão direta? E aí? Lembrando que nós temos também as alternativas, né? Para ficar mais direto ainda. Porque ele podia fazer até no chute, né? E aí, gente? Como que eu posso fazer meu aluno pensar nisso e não fazer de forma direta? Eu posso trazer uma discussão sobre números negativos serem à esquerda, números positivos à direita, certo? O que mais, Paula? Não sei, o povo hoje não quer conversar com a gente. Olha lá, o Washington falou. Alternativa D? Tá, mas e que perguntas... Sim, a alternativa é a D, mas que perguntas você faria para o seu professor, para o seu aluno, Washington? Vamos lá, eu induziria ele... É que eu sou de química, na verdade, né? Mas aí eu tô tentando lembrar mais ou menos aqui. Eu induziria ele primeiro, a primeira questão, né? Eu acho que o Y está mais fácil, porque você tem um π ali, e aí é só ele lembrar que é 3,14 aproximadamente, o π, né? E no caso do X, no caso, como é uma raiz negativa, né?
Então já podíamos, tipo, pegar ou C ou D. E aí fazer mais ou menos a raiz quadrada, né? Seria de 7 ou de 10. Como que eu perguntaria, como que eu fazeria para eles pensarem, raciocinarem, seria mais ou menos dessa forma. Seria mais por lógica, na verdade, né? Tá. Ô, Theo, E tem a gente. comentário no chat também. É porque eu não consigo ver, porque agora eu já tô no celular, né? A Karina colocou: qual das alternativas está errada e por quê? Certo. E aí você pediria para ele explicar alternativa por alternativa, é isso, né, Karina? O Samuel colocou: eliminação é uma boa forma, concordo com a lógica, o Samuel colocou também. A Karina me respondeu que sim. Ela ia pedindo para responder cada um. Certo. Mas aí a gente não conseguiria ainda discutir sobre a construção de um número irracional? Então, esse aluno da segunda série do ensino médio, ele sabe qual é a definição de um número irracional? Ele consegue perceber por que a gente tem que usar a palavra aproximados? Será que eu consigo realmente definir onde está x e y nessa reta numérica? Alguém abriu o áudio a falar? Aqui tá chegando tudo cortado para mim, agora chegou. Você fez alguma questão em cima da resposta? Eu perguntei, Washington, se a gente poderia aqui discutir com o aluno sobre a construção dos números irracionais. Se x e y tem realmente um valor definido. Porque, assim, a construção mais simples que a gente tem dos números irracionais, né, é você ir subdividindo. E aí, com isso, a gente vai discutindo as casas decimais, certo? Então, ó, por exemplo, o π é 3. Nossa, mas não é 3, faltou um pedacinho. Vou subdividir em 10, vou subdividir em 100, em 1000. E aí eu vou cavando esse buraco, certo? E vai cair onde o professor, que eu acabei de ver aqui, mas não dá para me ver o nome, acabou de falar no chat, que a gente vai acabar instigando, né, para saber se ele conhece os conceitos. Exato. É a diferença de o que é um número racional, o que é um número natural, um número inteiro, um número irracional. Quais são as propriedades desse número? Então, essas perguntas aqui podem ser trabalhadas também, né? Além das alternativas, além do certo e do errado, a gente pode ir instigando para a construção de outros pensamentos pelo aluno. Então, assim, por exemplo, qual é o último número decimal, qual é o último número de π? E aí? A gente tem... E aí, nessa situação, você acaba potencializando, porque nós estamos caminhando para o finalizando, mas você está potencializando uma nova abordagem, um novo assunto que você pode abordar num outro momento ou na próxima aula. Exato. E aí, que a gente pode fazer, passando para o finalizando, né? O que a gente já retoma os exemplos aqui, mas pro finalizando, a gente também nem sempre precisa de uma certeza, chegamos a esse consenso. Por isso que no finalizando, na maioria dos finalizando, o que é pedido é que seja feita uma síntese. Uma síntese em tópicos. Porque com a aula, a gente pode atingir, inclusive, objetivos que não eram esperados. Né? O aluno te traz um questionamento que você não tinha pensado. Você, com aquela turma, acaba conseguindo avançar um pouco ou não chegou até o final do objetivo. Isso são coisas que acontecem na nossa sala de aula. Então, do mesmo jeito que lá no Desenvolvendo eu pedi para vocês prestarem atenção nos verbos, aqui no Finalizando, eu também gostaria que vocês prestassem atenção no que é pedido. Então, ó,
no primeiro, da terceira série, construindo uma síntese. Então, a gente vai construir juntos. No sétimo ano, comente sobre qual foi a conclusão sobre a importância dos números inteiros. Gente, dá para o aluno escrever um texto, dá para o aluno fazer um cartaz, dá para o aluno fazer um apanhado de recortes, dá para o aluno fazer tanta coisa sobre a importância dos números inteiros no nosso cotidiano, né? Quando a gente começa a pensar nos números negativos, que gama que a gente abre pro aluno disso? E aí na segunda série também está posto, dirijam ao quadro e colaborem com a listagem das formas práticas de transformação, acrescentando novas informações, mas respondam às atividades, então é algo mais pontual, respondam a isso. Do mesmo jeito do desenvolvendo, que tinham desenvolvendos mais abertos e mais pontuais, no finalizando também tem. E é isso que a gente precisa prestar atenção no material, em como ele vai construir aquela sequência de atividade como um todo, e aquela atividade específica. E é interessante a gente também ressaltar que o iniciando, ele começa com os objetivos, né? E quando chega na parte de finalizando, embora eu acho que é muito ando, mas eu acho que a ideia também é trazer esses objetivos e analisar. O que eu propus em sala de aula alcançou o objetivo? A pretensão era essa. Chegamos no finalizando. E quais foram os objetivos? Fazer essa retomada, né? Porque lá na frente a gente vai ter também o slide de retomada, mas abordar esse objetivo. E no próprio material ele fala que é recomendável que coloque o objetivo na lousa, porque a todo momento você revisita esse objetivo, para que a aula tenha um objetivo, um início, um meio e um fim. Então, o que eu também já falei, que não é porque é no finalizando que a pergunta tem que ser de verificação. No finalizando, você pode fazer uma pergunta estruturadora, onde o aluno consegue assentar aquilo que ele aprendeu durante a aula. E você pode, sim, fazer uma pergunta aberta, quem sabe, com uma conexão com a próxima aula. Então, você deixa ali uma pergunta onde o aluno precisa começar novamente a ser instigado e novamente a ser levado a pensar para a próxima. E a de verificação é que a gente mais costuma fazer, né? A gente terminou uma sequência, a gente começa a utilizar a de verificação até como uma avaliação ou como um teste. E, como a Paula disse, então, se no começo passamos objetivos, agora nós temos que pensar e perceber se eles foram alcançados. Então, neste encontro, vimos que há várias oportunidades de fazer com que os estudantes pensem e façam matemática, e reforçamos a ideia das perguntas do professor, que são essenciais para o envolvimento dos estudantes. Sendo elas, né, aí trouxemos das três formas, estruturadoras, abertas e de verificação, conforme o texto discutido. Gente, se vocês não leram esse texto, ele está no Drive que a gente disponibilizou no começo, tá bom? Essa sugestão também de um texto da PUC, a pergunta na sala de aula, concepções e ações de professores de ciências e matemática. Esse texto é muito legal, porque ele traz alunos que foram fazer pós-graduação, e aí eles relatam como eles utilizam a pergunta na sala de aula. Então, são conversas, são relatos, e aí a gente se sente envolvido mesmo nesse processo, para a gente começar a internalizar isso e levar para a nossa sala de aula. Como prometido, então, aqui está o QR Code, eu também já vou disponibilizar para vocês o link no chat. Nós gostaríamos que vocês... Pronto, o link já está no chat. Nós gostaríamos que vocês respondessem. Nós
perguntamos lá apenas a escola de vocês, para critério, não de verificação, mas porque a gente gostaria de saber se realmente a gente conseguiu atingir as 8 escolas que estavam previstas. E não perguntamos o nome de vocês, então fica de forma anônima. O que a gente quer saber mesmo é como estão pensando os nossos professores. E isso não de maneira quantitativa, mas sim sempre qualitativa, para a gente melhorar cada vez mais nossas formações. Porque nós só nos reencontramos daqui a um mês, mas nós gostaríamos de passar para vocês como estamos construindo a nossa forma de pensar juntos. Certo, gente? Então, lá tem 4 perguntinhas. Uma eu já falei que é aquela de como fazer pensar, outra como essa pauta contribui para a prática docente, outra perguntando um pouco sobre o que vocês estão pensando para recuperação, e a 4ª pergunta eu não lembro. Paula, você lembra qual é a 4ª pergunta? Não lembro. Eu também não lembro, gente, desculpa. Mas são 4 perguntinhas simples de ser respondidas. Certo? Nós estamos na mesma situação que todo mundo. A gente está esquecendo de tudo porque é muita informação. Isso, gente. Por isso, assim, tentem responder por agora, para vocês não esquecerem de responder. Certo? Depois disso, a gente vai disponibilizar os slides para vocês, tá? Então, depois disso, só vem as nossas referências. Vou deixar aqui mais um tempinho. E o que tínhamos para conversar com vocês é isso. A professora Denise colocou aqui, explicar aos estudantes a atividade a ser feita ou solicitar que façam individualmente ou em grupo é suficiente para... Ah, você colocou as perguntas, né? Obrigada, professora. A gente já não lembrava mais quais eram. Foi a Denise, né? São essas as perguntas, vocês responderem no formato. Foi, Denise. A Denise sempre nos ajudando. Obrigado, Denise. Gente, querem pontuar alguma coisa? Só para não ter dúvidas, novamente eu gostaria de ressaltar aqui, esse material de recuperação e aprofundamento foi pensado para ser trabalhado de forma presencial. No Centro de Mídia, ele começa a ser trabalhado no dia 13 de outubro. Nós já sabemos que com os anos finais do ensino fundamental, o retorno não será em outubro, né? O previsto é apenas para novembro. Então, podemos começar a pensar em adaptações para esses materiais. Tudo bem, gente? Continuando sempre com a busca ativa, porque o que nós queremos é que mesmo remoto nós consigamos atingir o maior número possível. Nós sabemos que 100% é praticamente impossível, nós entendemos a dificuldade, principalmente das escolas mais periféricas, certo? Mas eu sei que dentro do possível todo mundo está fazendo o que está ao alcance e o que acreditamos ser o melhor para o nosso aluno, porque é para isso que nós estamos aqui, é para isso que vocês estão aí do outro lado, para o melhor para o nosso aluno. Eu sei o quanto é frustrante que nós não conseguimos atingir 100%, o quanto a gente, às vezes, fala, e aí você queria estar sentadinho ali do lado do aluno para falar, é assim, assim, assado. Eu sei que desse jeito eu ia atingir melhor o meu aluno. Mas o que temos para o momento é isso. E o que nós queremos é realmente continuar nos formando para quando for para voltar, a gente também faça o melhor possível. Tudo bem, gente? Da minha parte, agradeço muito e me despeço de vocês. Qualquer dúvida, questionamento, podem perguntar aos PCs, os PCs repassam para mim. Se quiserem meu telefone, podem pedir para os PCs, eu deixo aqui a autorização para passarem meu telefone, certo? Nos gritem, nos procurem, estamos aqui para auxiliá-los. Paula? Eu só quero deixar um adendo, que assim, é importante que vocês leiam esse texto, só são 2 folhas, tá? Para quem, eu não gosto de leitura e tudo mais, só são 2 folhas, esse da importância da pergunta, né? Que foi disponibilizado no primeiro encontro, que eu acredito que já foi passado para vocês, nós já disponibilizamos no Drive. Porque esse texto, ele ajuda vocês, inclusive, a instigar perguntas com os alunos, nesse momento. Então, é bem interessante a leitura dele, ele é rápido, ele é uma leitura fácil,
não traz muito assim uma situação abstrata, é uma coisa bem real, é um momento bem real, e ele permite que vocês possam instigar os alunos de formas diferentes, né? A gente consiga ultrapassar essa barreira que é do certo ou errado, a gente sair um pouco da nossa caixinha. E quando a gente estuda as estratégias investigativas, ela permite que a gente ultrapasse esse momento da caixinha, saia um pouco dessa caixinha, do certo e do tá errado, porque a gente precisa pensar, né? Nós precisamos promover o pensamento dentro da escola para que a gente possa ter alunos críticos e reflexivos, e professores também. Embora que vocês nem conversaram com a gente direito hoje, né? Mas quem sabe no próximo encontro vocês percam a timidez.